Quando os canhões atacaram o Forte Sumter em abril de 1861, o governo federal possuía cerca de 500 mil armas de ombro em arsenais do norte. Aproximadamente 80% eram armas de alma lisa, calibre 69. Os estados do sul tinham só 1/3 desse total de armas longas, muitas tomadas de arsenais federais, sendo a maioria mosquetes de alma lisa. Incluíam antigos mosquetes de pederneira Springfield, modelos 1816 e 1822 alguns, já convertidos para percussão e outros não. Assim como mosquetes modelo 1842 fabricados como armas de percussão desde o início. Ambos os lados podiam recrutar mais tropas e conseguiam armá-las rapidamente, e houve um esforço enorme para construir ou comprar o máximo possível de armas. Milhões de mosquetes, rifles, carabinas e revólveres foram entregues a soldados da União e da Confederação. A Guerra Civil levaria a avanços dramáticos nas armas e a evolução das armas de fogo. Embora muitos soldados estivessem usando mosquetes de pederneira de gerações anteriores convertidos para o sistema de percussão, isso não significava que eles gostassem disso. O tenente John Meade Gould, do 1º Regimento do Maine, relatou o fim dos alistamentos iniciais de 90 dias da União, logo após a primeira batalha de Bull Run. No dia 30 de julho, o 6º Regimento do Maine entrou em nosso acampamento e trocou mosquetes conosco. Eles nos deram antigos mosquetes de pederneira modificados para percussão e que eram considerados mais perigosos para o próprio usuário e para o companheiro à sua direita do que para o inimigo. Ouvimos dizer que todo tipo de incentivo seria oferecido para que nos alistássemos novamente, principalmente um novo uniforme azul e mosquetes Springfield, como os que havíamos acabado de perder. Os mosquetes Springfield eram muito valorizados pelos soldados. O modelo 1842, calibre 69 e alma lisa, foi originalmente feito com mecanismo de percussão. Foi o primeiro mosquete do Exército dos Estados Unidos da América a ser fabricado tanto nas armerias de Springfield quanto de Harper's Ferry. O mosquete, modelo 1842, foi desenvolvido um ano após o rifle, modelo 1841. Isso era a arma padrão de ombro para a infantaria dos Estados Unidos. Rifles nessa época eram considerados armas especializadas. Na verdade, é um cano liso. Muitas dessas armas foram posteriormente recalibradas para uma bala cônica. Elas foram raiadas e receberam uma mira traseira. Este é um mosquete de anticarga padrão, usa uma vareta para comprimir a carga principal pelo cano. Também é uma arma de percussão, pois usa uma cápsula de percussão para acender a carga principal. O modelo 1842 era uma arma extremamente robusta e atraente e permaneceu nos arsenais dos Estados Unidos até a Guerra Civil. Muitos desses modelos 1842 Springfield foram distribuídos para os primeiros voluntários e algumas unidades ainda os tinham no Exército dos Estados Unidos da América até 1863.
As guerras ainda eram travadas com soldados lado a lado em táticas e formações lineares durante a guerra com o México. O rifle não era adequado para esse propósito. Embora os mosquetes de cano liso não tivessem o alcance ou a precisão dos rifles, eles podiam ser carregados e disparados muito mais rapidamente do que os rifles de antecarga disponíveis no início da guerra. Para compensar a baixa precisão dos canos lisos, os soldados frequentemente carregavam os mosquetes com uma combinação de uma bala de chumbo pesada e vários pedaços de chumbo miúdo. Essa carga de bala e chumbo miúdo era extremamente eficaz a curta distância. Jacob Dawson Cox foi um senador republicano de Ohio, posteriormente nomeado general de brigada na milícia de Ohio. Após considerar os muitos avanços recentes nas armas de fogo, Cox escreveu posteriormente: a influência do exército regular geralmente se opunha a essas inovações. Frequentemente, oficiais do exército regular argumentaram comigo que o antigo mosquete de cano liso com cartucho de chumbo e bala era a melhor arma para nossas tropas. Passamos a guerra com um mosquete de carregar pela boca. A brigada irlandesa, liderada pelo general Thomas Maher e formada principalmente por imigrantes irlandeses dos regimentos de Nova York, usava quase só mosquetes modelo 1842 de cano liso. Isso continuou mesmo após serem removidos da maioria das unidades em 1862. Maher preferia o mosquete de cano liso aos rifles devido à eficácia da munição Buck and Ball. A brigada irlandesa mostrou a eficácia dos mosquetes de cano liso com Buck and Ball em Gettysburg contra a carga de Pickett. Mas claro, o rifle era muito mais preciso e tinha maior alcance que o mosquete de cano liso. Em 1855, a fábrica de armas em Springfield, Massachusetts, começou a planejar um mosquete raiado com design único. O rifle modelo de 1855, calibre 58, foi uma mudança em relação aos mosquetes calibre 69, que fábricas de armas dos Estados Unidos da América produziam há décadas. Testes do exército mostraram que rifles de calibre menor eram mais precisos com as novas balas cônicas Minié. O modelo de 1855 era um rifle de carregamento pela boca com um sistema de disparo incomum. O espoleta de fita Maynard substituiu as cápsulas de espoleta, que já eram uma melhoria recente em relação aos sistemas de pederneira usados por séculos. O dentista Eduardo Maynard criou o espoleta de fita como uma maneira econômica de conter o mercúrio fulminato que se inflamava quando atingido, acendendo assim a pólvora para disparar a bala. O espoleta de fita era semelhante e funcionava como as tiras usadas em revólveres de brinquedo. Quando a arma disparava, a fita avançava para o próximo tiro. Na prática, ela se mostrou pouco confiável. A fita era sensível à umidade e falhava em quase metade dos testes. Mesmo assim, o modelo 1855 se tornaria uma das armas de ombro mais comuns da Guerra Civil. Mas isso não quer dizer que ela era querida. O primeiro-tenente John Meade Gould, cujo regimento receberia fuzis Springfield ao se alistar novamente, escreveu sobre obter os modelos 1855 Springfield. Todo o regimento tinha um mosquete raiado Springfield calibre 58 com o acessório de espoleta Maynard, uma engenhoca que, até onde sabemos, nunca foi usada durante a guerra e acredito que foi retirada de todos os mosquetes fabricados após os primeiros poucos milhares. Dr. Maynard fundou a Maynard Arms Company, que contratou a Massachusetts Arms Company para fabricar seu rifle de carregamento pela culatra. Apesar de não serem fabricados em tanta quantidade quanto os rifles Springfield de carregamento pela boca, eram muito bem avaliados. O manual de campo confederado incluía a carabina Maynard entre as armas oficiais do Exército Confederado.
Muitos soldados confederados usavam essas armas, conhecidas como rifles Maynard. O capitão de artilharia, L. Jacqueline Smith, relatou ao coronel após inspecionar companhias perto de Tallahassee, Flórida, em fevereiro de 1864. O relatório do capitão Smith destaca a diversidade de armas que uma companhia poderia ter. Companhia 1ª Cavalaria do Sul da Flórida, Capitão Paramore, armada com rifles Maynard 40, rifles Mississippi 6, rifles Enfield 5, carabinas Hall 7, espingardas de 2 canos 5. Esta companhia cuida bem das armas, mas os cavalos estão longe de receber o mesmo cuidado. Companhia do Capitão Griffin, 59 homens sem armas. Companhia do Capitão Gwynn, 73 homens, armas recém-recebidas, mosquetes de alma lisa, calibre 69, em condições muito ruins. A maioria das fechaduras em péssimo estado, aparência geral das armas muito ruim e, sem dúvida, logo se tornarão inutilizáveis. Citação: Capitão Simmons, Companhia G, armada com rifles Maynard Sabres, armas em boas condições, bem cuidadas, mas possuem apenas 5 cartuchos de munição. Nenhuma das companhias armadas com rifles Maynard consegue obter suprimento de munição devido à sua característica peculiar. Problemas com o espoleta de fita Maynard causaram sua retirada no modelo Springfield seguinte. O rifle Springfield modelo 1861 tornou-se a arma longa mais usada pelo Exército da União. Ele também seria popular entre os confederados, quando conseguiam colocar as mãos em um. O novo modelo manteve o cano calibre 0,58, mas trocou a espoleta de fita por espoletas individuais de percussão, recarregadas a cada disparo. Esse sistema de percussão era mais lento, porém mais confiável. O modelo de 1861 também adicionou uma mira traseira para aumentar a precisão. Soldados da União adoravam rifles Springfield. Os soldados confederados tiveram que procurar em outro lugar. O Sul não tinha o poder industrial do Norte e, após o início da guerra, o governo federal proibiu que fabricantes de armas do Norte vendessem para o Sul. No começo da guerra, em 18 de abril de 1861, soldados da União incendiaram o arsenal de Harper's Ferry para evitar que fosse tomado pela milícia da Virgínia que se aproximava. Os moradores de Harper's Ferry dependiam do arsenal para sua renda e apagaram o incêndio, salvando a maioria dos equipamentos. Os confederados transportaram todo o equipamento para fabricar mosquetes a Richmond. No começo do verão, o arsenal de Richmond iniciou a produção de rifles no padrão Springfield. Embora o arsenal de Richmond eventualmente enviasse centenas de milhares de armas para os exércitos confederados, principalmente armas de fogo recuperadas dos campos de batalha e reparadas, o arsenal de Richmond nunca produziu mais de 1.500 rifles em um mês. A Confederação teria que encontrar armas em outro lugar. E logo. Os governos da União e da Confederação precisariam comprar armas no exterior, especialmente nos primeiros anos da guerra. Mas os rebeldes perceberam isso primeiro. Em abril de 1861, o governo confederado enviou o capitão, depois major, Caleb Hughes para a Europa para adquirir as armas. Caleb Hughes trabalhou muito para conseguir armas e munições. A Confederação não tinha acesso a crédito internacional, mas Caleb Hughes conseguiu comprar armas usando o rei algodão. Milhões de libras de algodão foram trocadas por armas para a Confederação. Em seu Diário do Escrivão da Guerra Rebelde, publicado após a guerra, o escrivão João Batista Jones escreveu sobre Caleb Hughes e outros agentes de compras. 23 de agosto de 1861,
Ainda não chegaram muitas armas da Europa, apesar do nosso agente informar que várias fábricas estão em atividade. O agente dos Estados Unidos da América contratou o resto. Parece que todo mundo está no mercado comprando armas. O ministro americano em Paris, Sr. Dayton, comprou 30 mil pistolas de pederneira na França e nosso agente também busca permissão para adquirir algumas. Ele diz que os estatísticos franceses alegam que não há maior mortalidade em batalha pelo uso da espoleta e do mosquete raiado do que pelo antigo mosquete de pederneira de cano liso. Isso pode ocorrer porque se busca menor alcance com o último. Mas o governo confederado não queria mosquetes de pederneira. Em diretrizes para os agentes de compras que trabalhavam com Hughes, o secretário da Marinha Confederada escreveu: se você puder comprar 10 mil bons rifles Enfield, mosquetes com baionetas, faça isso imediatamente, sem se preocupar com o preço. Hughes fechou contratos com os principais fabricantes de rifles da Grã-Bretanha para adquirir o rifle Enfield britânico modelo 1853. Também chamado de Enfield P-53, foi a principal arma do Exército Confederado. Quase 1 milhão desses rifles chegariam da Grã-Bretanha aos Estados Unidos durante a guerra, a maioria destinada à Confederação. O Enfield P-53 era um rifle de percussão calibre .58. Disparava balas mini-ecônicas e era conhecido por sua precisão. A maioria dos Enfields era bem considerada. Graças a Hughes, a Confederação adquiriu quase todos os Enfields feitos por máquinas com peças intercambiáveis. Em uma carta de 21 de maio de 1861 para o Departamento de Artilharia Confederado, Hughes escreveu que após chegar a Londres, logo ficou claro que não havia armas leves no mercado com o caráter e a qualidade exigidos. Mosquetes estavam à venda em várias quantidades e nomes. Ouvi sobre rifles Enfield. Ao examiná-los, percebi que quase sempre eram inúteis. Fiz perguntas na Companhia de Armamentos de Londres sobre rifles Enfield que eles fabricariam. Este estabelecimento é, em alguns aspectos, superior a qualquer outro fabricante de mosquetes do mundo e, em todos os aspectos, igual às instalações do governo em Enfield. Os rifles deste local têm peças totalmente intercambiáveis e precisas. Não preciso detalhar a importância do princípio da intercambiabilidade de peças. Ele é plenamente reconhecido pelos departamentos de guerra de todas as nações civilizadas. A London Armory Company é o único local na Europa, além das armarinhas do governo, que adota esse princípio. Proponho adquirir da companhia 10 mil rifles Enfield, do mais recente modelo do governo, com baioneta, bainha, bico extra, protetor de percussão e tampão. a Confederação virou o maior cliente da London Armory Company. Mais de 70 mil rifles e 7 mil revólveres foram enviados da companhia aos compradores confederados, mesmo precisando passar pelos navios do bloqueio da União. Quanto àqueles outros rifles do padrão Enfield que Hughes encontrou, aqueles que ele considerou em sua maioria inúteis, eles frequentemente acabavam em navios com destino à União. Agentes da União também compraram muitos rifles Enfield, mas Hughes já havia garantido o contrato com a London Armory. Os rifles Enfield que a União comprou eram geralmente fabricados por empresas menores, que montavam os rifles usando peças de vários pequenos fabricantes. As peças não eram sempre uniformes, o que deu ao Enfield má reputação em algumas unidades da União. João Meade Gould, do Maine, escreveu: Em 21 de outubro, mosquetes foram entregues aos homens, servindo de nova desculpa para reclamações dos primeiros soldados do Maine. Não nos haviam prometido um novo uniforme azul e mosquetes Springfield? Com certeza nós tínhamos o uniforme azul, mas olhe para esses mosquetes Enfield com seus canos azulados e uma madeira que ninguém sabe o nome. No entanto, não eram uma arma ruim, diferindo pouco do Springfield em eficiência real, peso, comprimento e calibre, mas muito inferiores em termos de acabamento. O regimento de Gould teve mais sorte que outros.
Os rifles Enfield, entregues ao 35 ao Regimento de Infantaria de Massachusetts, eram defeituosos. Os pinos do disparo eram frágeis e quebravam ao serem atingidos pelo martelo. Mas rifles foram usados em toda a Confederação e provaram ser armas confiáveis. A próxima arma de fogo importada mais comum foi a Lawrence austríaca. Inicialmente calibre 0,54, ela era frequentemente adaptada para 0,58. Bem avaliada na Europa, a Lawrence foi logo adquirida por agentes da União e confederados que procuravam armas no continente. Mais de 225 mil foram compradas pela União e 100 mil pela Confederação. Leander Stilwell, um soldado do 61º Regimento de Voluntários de Illinois, escreveu: Terminamos com um mosquete austríaco. Tinha comprimento médio, coronha de nogueira clara e era uma arma traiçoeira. Na época, a maioria das tropas do Oeste usava mosquetes europeus importados. Muitos regimentos tinham velhos mosquetes belgas, uma peça pesada e desajeitada, incômoda e insatisfatória em todos os aspectos. Ficamos felizes em receber os austríacos e estávamos bastante orgulhosos deles. Usamos esses até junho de 1863, quando os devolvemos e recebemos o mosquete Springfield, modelo de 1863. Ele não era tão pesado quanto o austríaco, tinha uma aparência mais elegante e era uma arma de fogo muito eficiente. Carregar e limpar armas de fogo no campo podia ser uma tarefa difícil e perigosa. A diversidade de armas, calibres, mecanismos de disparo e munições não facilitava isso. John Meade Gould, do Maine, relatou como seu regimento carregava as armas. No nosso regimento, tínhamos o cartucho de envelope combustível fabricado por Johnson e Dow, em Nova York, que era colocado inteiro no mosquete, sem rasgar o papel. Consequentemente, nosso disparo era rápido em comparação com o que era comum nos carregadores pela boca. Alguns dos homens dizem que carregavam deixando o cartucho cair e batendo o mosquete com força no chão, e o impacto fazia o cartucho entrar. Mas o processo variava entre armas e unidades. O acúmulo de pólvora negra que sujava os rifles era um problema frequente. Uma solução foi criar balas mais limpas. Desenvolvidas por Elijah Williams, essas balas tinham um disco fino de zinco preso à base do projétil. Ao disparar, o disco de zinco raspava pelo cano. Os primeiros cartuchos foram entregues às tropas da União em 1862. O modelo Springfield, de 1861, foi atualizado em 1863. Pequenas melhorias foram feitas neste mosquete raiado já confiável, incluindo novas abraçadeiras ovais, uma nova vareta e uma culatra cementada. O regimento de John Meade Gould recebeu os Springfields atualizados em janeiro de 1864. Usávamos o modelo de 1863 do mosquete raiado Springfield, de carregamento pela boca, como quase todas as armas da infantaria, e que se diferenciava dos anteriores em detalhes, como abraçadeiras mais pesadas e sem o primer Maynard. Foi o melhor mosquete que tivemos. Analisamos principalmente armas longas da União e Confederação, mas armas de mão também eram valorizadas. O revólver mais usado na Guerra Civil foi o Colt Army Model, de 1860 calibre 0,4. Mais de 125 mil foram adquiridos da Colts Manufacturing Company pela União e enviados para as tropas no campo de batalha. Nos meses que antecederam a guerra, alguns estados do Sul estocaram armas da Colt e de outros fabricantes, mas o governo federal interrompeu isso após o início das hostilidades. Um revólver de anticarga, ação simples, com 6 tiros. O modelo Colt Army era preciso até cerca de 100 jardas. O modelo Colt Navy, de 1861, era semelhante ao revólver Colt Army, de 1860, mas com um cano um pouco mais curto e menos recuo.
O revólver Colt Navy modelo 1851 é chamado de Navy não porque foi feito para uso do pessoal da Marinha, mas porque tinha um motivo naval gravado no cilindro. Esta pistola em particular é calibre 0.36 e é um revólver de espoleta e bala porque utiliza espoletas de percussão para disparar. Você pode carregar esta pistola com pólvora e balas soltas, mas também pode usar um cartucho pré-fabricado de papel ou linho. Para carregar esta arma é realmente muito simples. Você coloca no meio coque. Um clique do cão libera o cilindro para girar livremente. Embaixo do cano, neste pivô articulado, há uma vareta de recarga. Basta desencaixá-la do suporte sob o cano para liberá-la para movimentação. Você vai movê-la para cima e você vai carregar a pólvora e a bala em cada cilindro enquanto o gira. Você vai comprimir isso com o carregador. Assim. Depois você vai usar esse pequeno recorte para colocar uma espoleta em cada cone ou pino. Após todos os 6 serem carregados, processo que pode levar em cerca de 10 minutos, às vezes menos, você já está pronto para atirar. Este Colt Navy, junto com o revólver Colt Army, foram os revólveres mais usados durante a Guerra Civil. Armas eram muito valorizadas, mas só cavalaria e oficiais conseguiam facilmente. John Meade Gould, do Maine, relatou uma experiência que mostrava o valor de uma arma capaz de disparar 6 vezes sem recarregar. Os cidadãos contaram brevemente a história de Walton. Ele estava longe do regimento quando a cavalaria rebelde avançou sobre os retardatários. Walton atirou e correu para o campo, pensando talvez que as cercas o salvariam da perseguição. Um ótimo cavaleiro, que os cidadãos disseram ser o general Ashby, o seguiu e ordenou sua rendição. Walton continuou recuando e recarregando. Era muito teimoso e obstinado. Desistir sem lutar não fazia parte de sua natureza. Ele disse apenas: "Eu não vou me render." Assim, o pobre Walton foi baleado antes de recarregar o mosquete. Com esses 2 combatentes, a questão não era quem lutava melhor. Foi uma disputa entre o revólver e o mosquete de carregamento lento e o revólver venceu. Como relata Gould sobre Walton, a maioria dos revólveres da União ou Confederação foi parar com a cavalaria. O revólver era a arma ideal da cavalaria. Também eram populares entre guerrilheiros nos estados fronteiriços. Revólveres de 6 tiros eram ideais para emboscadas. Quando um pequeno grupo de guerrilheiros em Kentucky, Missouri ou Arkansas emboscava uma unidade desavisada, fosse confederada ou da União, os rifles superiores dessa unidade dificilmente teriam chance contra a chuva de balas disparadas pelos revólveres de 6 tiros dos guerrilheiros. Esses guerrilheiros levavam vários revólveres de 6 tiros para nunca ficarem sem reagir. Quando soldados federais mataram alguns dos invasores do Missouri de Bill Sangrento Anderson, eles recolheram 30 revólveres dos 6 cadáveres. Existem rifles e rifles. Assim como o atirador de elite faz mais que o soldado comum, ele também vai querer um rifle melhor que o Springfield comum. O tenente-coronel William Ripley, dos primeiros atiradores de elite dos Estados Unidos, escreveu mais tarde sobre a formação e o armamento de sua unidade de atiradores de Vermont. De vez em quando, encontrava-se um mosquete que era preciso em suas qualidades de tiro, e ocasionalmente, uma arma dessas caía nas mãos de um homem competente para apreciar e utilizar suas melhores características. Logo se descobriu que uma arma dessas nas mãos de um homem assim era capaz de resultados impossíveis de serem obtidos com uma arma menos precisa nas mãos de um homem menos habilidoso.
Para remediar essa situação, e para garantir que as melhores armas disponíveis fossem colocadas nas mãos dos homens mais aptos a usá-las com eficácia, o Departamento de Guerra decidiu, no início do verão de 1861, que um regimento deveria ser organizado, chamado de 1º Regimento de Atiradores de Elite dos Estados Unidos, composto pelos melhores e mais experientes atiradores de rifle dos Estados do Norte. A tarefa de recrutar e organizar esse regimento foi confiada a Hiram Bourdon, então residente da cidade de Nova York, ele próprio um entusiasta do tiro ao alvo e um atirador experiente. Um grupo dos melhores homens foi selecionado e uma demonstração de habilidade aconteceu, que talvez nunca tenha sido igualada antes. O próprio presidente Lincoln participou dos disparos usando um rifle que pertencia ao cabo H. J. Peck, da Companhia de Vermont. Ripley notou que, inicialmente, os homens trariam seus próprios rifles, armas precisas feitas para tiros exatos em campos de tiro. Mas então foi decidido que essas armas não eram adequadas para os rigores do combate. Apesar da oposição do chefe de armamentos, os atiradores de elite de Hiram Bourdon finalmente receberam seus rifles Sharps durante a campanha da Península na Virgínia em maio de 1862. 2.052 rifles Sharps calibre 52 de ferrolho, modelo 1859, foram produzidos para os homens de Bourdon e eles adoraram. Os rifles de Christian Sharps se destacavam pelo design de ferrolho, que possibilitava recarga muito mais rápida do que os carregadores pela boca padrão, como o Springfield. O Sharps utilizava bloco basculante para carregamento pelo ferrolho. Os rifles Sharps eram calibrados para 800 jardas, mas os atiradores de elite não se deixaram limitar por isso. Um dos motivos pelos quais os oficiais de artilharia eram resistentes a encomendar rifles Sharps era que a produção desses rifles atrasaria a fabricação de uma arma muito mais popular, a carabina Sharps. Christian Sharps patenteou a carabina Sharps em 1848. Ao longo da guerra, quase 100.000 armas Sharps foram colocadas em serviço, tanto nas mãos da União quanto dos Confederados, e a maioria delas eram as carabinas de cano mais curto. Como os rifles Sharps, as carabinas calibre 0,52 também eram carregadas pela culatra para recarregar rápido. Tanto os rifles quanto as carabinas Sharps eram altamente valorizados pelas tropas que os utilizavam. Carabinas eram muito valorizadas pela cavalaria da União. O governo confederado reconheceu a qualidade da carabina modelo 1859 e contratou uma empresa de Richmond para fabricar cópias. Os rifles Sharps não eram os únicos modelos apreciados por atiradores de elite. Outros rifles valorizados pelos atiradores, mas nem sempre apreciados pelo chefe de armamentos, eram o rifle de repetição Henry e o Spencer 56x56. O rifle Henry, criado por Benjamin Tyler Henry, usava carregamento pela culatra como o Sharps. Era conhecida como a arma de ombro de disparo mais rápido na Guerra Civil, com carregador para 15 cartuchos metálicos de fogo circular. Oficiais temiam que essa cadência de tiro desperdiçasse muitos projéteis. Os Henrys eram fornecidos em menor quantidade que os Sharps, mas muitos soldados os compravam esperando que disparar até 30 tiros por minuto lhes desse vantagem. Dizia-se que os soldados confederados chamavam o Henry de aquele maldito rifle Yankee que carregam no domingo e atiram a semana inteira. Soldados rebeldes também obtiveram rifles Henry. Muitos rifles Henry foram capturados ou comprados privadamente pelos sulistas. O governo confederado não fez pedidos dessas carabinas de repetição, mas as armas estavam disponíveis no mercado aberto e muitas foram compradas por ou para soldados confederados.
Apesar de a maioria dos Henrys usados pelo Sul ter sido capturada do Norte, a cavalaria da Virgínia destacou-se ao usar, ou abusar, dos rifles Henry, tomados da 1ª Cavalaria de Distrito de Colômbia, única unidade federal totalmente equipada com esses rifles. O rifle Henry teria uma segunda vida após a guerra, evoluindo para o famoso Winchester, de 1866. Caras como Christian Sharps eram muito inovadores em seus projetos de rifles de ferrolho, mas ainda eram prejudicados pelo fato de usarem cartuchos de pólvora negra. Eles ainda não tinham evoluído para o cartucho metálico autocontido. Com o Spencer, você ainda tinha um cartucho de papel, quase como uma cápsula de papel flash para a bala que continha a pólvora. Você colocava no ferrolho e puxava para cima. O bloco móvel do Spencer, do Sharps. Você ainda tinha que colocar uma espoleta na ponta da arma. Estava evoluindo de ter que usar uma espoleta, como você fazia com a Burnside, ou Smith, ou Gwynn e Campbell, o que dificultava a capacidade de disparar rapidamente e repetidamente com carabinas durante a Guerra Civil. Foi o desenvolvimento do cartucho Rimfire calibre .044, que apareceu primeiro no rifle Henry, e do cartucho calibre .0,56, que estava na carabina, e no rifle Spencer, que realmente acelerou o desenvolvimento e o uso de armas de fogo devido ao poder de fogo superior durante o período da Guerra Civil. Os rifles Spencer, criados por Christopher Spencer, tiveram uso mais amplo que os Henrys. Assim como o Henry Spencer 56x56, usava cartucho metálico de espoleta na borda autossuficiente. O carregador de 7 tiros do Spencer era metade do Henry e demorava um pouco mais para carregar. Mas era uma arma mais robusta, mais apta a sobreviver aos rigores da trilha e do combate, e seu cartucho tinha muito mais potência do que o cartucho .44 disparado pelo Henry. Como o Henry, o Spencer utilizava um bloco rotativo para alimentar os cartuchos na câmara ao acionar uma alavanca. O exército escolheu o Spencer nos testes e pediu 10.000 unidades. O tenente-coronel Grover S. Wormer, comandante da 8ª Cavalaria de Michigan, escreveu ao quartel-general em julho de 1863: Nossas armas, os rifles Spencer, provaram ser, como antes, um terror para os rebeldes. Eles pensaram que éramos uma força muito maior do que realmente éramos, quando cada homem pode disparar 7 tiros contra eles tão rapidamente. Acho que, pela primeira vez na guerra, houve mais mortos do que feridos. Pelos relatos que chegam, são pelo menos 3 mortos para cada ferido, e esse fato se deve à terrível eficácia dos nossos rifles. Por mais bem que o rifle de um soldado disparasse, sempre havia a possibilidade de que a arma se tornasse ainda mais valiosa em uma situação que não envolvesse pólvora. Quando o inimigo está bem em cima de você, nem sempre dá tempo de carregar sua arma, especialmente se ele está avançando contra você gritando, como parte de uma carga de baioneta. As baionetas não foram tão usadas na Guerra Civil quanto em guerras anteriores, em grande parte devido aos avanços nas armas de fogo, que permitiram maior alcance e uma cadência de tiro mais alta. Tinham acabado os dias em que 2 exércitos ficavam a 50 jardas de distância, disparando algumas rajadas com mosquetes de cano liso para enfraquecer o inimigo, para um combate mortal corpo a corpo com baionetas. Mas as baionetas ainda eram usadas. Elas serviam como excelentes castiçais, com as pontas cravadas no chão e a vela colocada no encaixe. E elas também podiam ser usadas como uma pá em caso de necessidade para cavar trincheiras ou latrinas. Mas o uso militar delas não havia desaparecido. O uso mais famoso da baioneta na Guerra Civil foi na defesa de Little Round Top, em Gettysburg. O 20º Maine foi designado para defender Little Round Top sob o comando do brigadeiro-general Joshua Chamberlain. Eles haviam repelido ataques repetidos do 15º Alabama e estavam criticamente com pouca munição.
Chamberlain ordenou uma carga de baioneta, que derrotou e capturou os rebeldes, garantindo para si a Medalha de Honra. A Guerra Civil Americana mudaria as armas de fogo, e as inovações em armas de fogo mudariam a guerra. A explosão de armas modernas que surgiu da guerra mudaria a cara do Oeste americano. E o Oeste americano criaria um arquétipo mítico, o cowboy pistoleiro, que afetaria para sempre a visão do mundo sobre as armas e a evolução das armas de fogo. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para manter a história viva!